Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 8, no versículo 11. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 8, no versículo 11. Obrigado. Quem achou diz amém? Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 8, versículo 11. Hoje eu vou usar a ACF. Eu achei uma palavra ali que eu queria pegar. Ó, já está aqui. Que isso, gente? Mesmo Espírito, hein? Que é isso? Olha lá. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja em Corinto. Presta atenção nisso, porque tudo que nós vamos conduzir nesses próximos minutos aqui, nesses próximos 40 minutos, nós vamos conduzir em cima desse texto. Olha o que a Bíblia diz. Agora, porém, completai também o já começado. Olha para o seu irmão e fala, presta atenção. Completar agora o já começado. Fala para ele assim, começou, termina. Alguém pode dizer amém? Essa é a primeira, importante isso aqui, né? Completai o já começado. Aí ele fala assim, ó, para que, assim como houve a prontidão de vontade. O que é a prontidão de vontade? Você se propõe a fazer algo. Você tem um projeto novo e você fala assim, essa semana eu começo um projeto novo, sei lá, na minha saúde. Essa semana eu começo um projeto novo na minha espiritualidade. Eu vou orar todos os dias essa semana. Essa semana eu vou ler 2 capítulos da Bíblia cada dia da semana. Ou seja, isso é a força da vontade. É a força para começar. É o que Paulo está chamando, né? Ele está falando assim, ó. Assim como houve a prontidão de vontade, ele fala assim, haja também de cumprimento. Gente, isso aqui, meu Deus, eu não precisava. Esse versículo aqui a gente conseguiria pregar hoje o culto todo. Que riqueza! Aí ele diz assim: haja também o cumprimento segundo o que? Então, vamos de novo. Eu quero que você coloque isso bem cravado na sua mente. Primeira coisa, ele fala: agora, porém, gente, completem aquilo que vocês já começaram. Em seguida, ele diz: assim como houve a prontidão de vontade para começar, que haja também o cumprimento, ou seja, se você teve força para começar, agora termina. Aí ele fala assim, com o quê? Segundo aquilo que você tem. Nós estamos, hoje é dia 20 de julho, e eu acredito que a mensagem dessa noite é uma mensagem muito propícia para todos nós. Por quê? Quantos estavam aqui no culto da virada com os seus alvos de oração, segurando esses alvos de oração, ajoelhado, levantando, orando e fazendo alianças com Deus? Deixa eu ver você estava comigo aqui, nós estávamos no culto derramados, com a mão levantada, com os alvos, falando: Senhor, esse ano eu vou fazer isso, Senhor, esse ano eu vou fazer aquilo, Senhor, esse ano eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar aquilo ali, vou mudar isso, vou mudar, e a gente estava cheio de força para começar. Nós temos uma capacidade, eu costumo dizer que não há nobreza no começar. Não, querido, começar, todo mundo começa. Quem conhece aí alguma ex-pessoa que ia à academia? Deixa eu ver você. Quem conhece um ex-aluno de curso de inglês? Levanta a mão. Que não aprendeu inglês. Quem é que conhece um ex-crente? Você é que diz isso. Começou a jornada da fé, mas abandonou a fé. Quem conhece? Você percebe como começar é ok. Parabéns. Parabéns. Quem começa, ok. Mas a nobreza não está no começar. A nobreza está no ir até o fim, até o final. A nobreza está nisso.
E quando nós começamos o ano, nós começamos com a nossa expectativa lá em cima, com a nossa força lá em cima, com o nosso ânimo lá em cima, com a nossa expectativa lá em cima, com o nosso trabalho lá em cima, e aí vem janeiro. E aí você vai, e aí vem fevereiro, e aí vem março, e aí quando chega junho, muitas vezes você não lembra nem quais eram os seus alvos do ano. Gente, estou falando besteira, eu tenho alguém aqui que se identifica com alguma coisa desse tipo que eu estou falando. E aí, se eu perguntasse para você hoje, você se lembra de todos os seus alvos para esse ano? Muitos de nós aqui não lembraríamos de todos os alvos. Então, hoje eu quero falar sobre uma palavra que é uma palavra que talvez seja um dos males desse século. Olha para o teu irmão e fala: procrastinação. O que é essa palavrinha tão esquisita? O que essa palavrinha significa? Procrastinação é uma palavra que, se nós pegássemos só o início dessa palavra, que fala sobre próximo, né? Depois. E cra é fazer. Então, procrastinar é a arte de fazer depois. Procrastinação é a arte de alguém de deixar para depois. Não tem um ditado que diz assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não tem um ditado que diz isso? O procrastinador, esse ditado é diferente. Ele diz assim: não deixe para hoje o que você pode fazer amanhã. Não deixe. Para que você vai fazer hoje o que você pode fazer amanhã? Então, nós vamos ver que existe um poder nessa palavra, existe um poder existe um cuidado de Deus em relação à capacidade que nós precisamos ter de começar, desenvolver e terminar os projetos que Deus nos deu. Então, eu poderia citar, inclusive, algumas coisas para te trazer comigo, né? Mas quantos de nós aqui já não nos colocamos numa situação em que nós falamos: eu vou aprender um idioma novo. E aí você se matricula numa escola de idiomas, você gasta um dinheirão comprando um monte de material, e aí você paga, e aí você vai uma semana, você começa you, he, she, it, e aí você fala: que é isso? Deus me livre desse negócio, deixa pra lá. E aí hoje você tem na sua casa um monte de material desse curso que você começou, né? O famoso segunda-feira eu começo a dieta. Quem conhece alguém que já falou isso? Você conhece alguém que já falou que segunda-feira começa a dieta, né? Você conhece alguém, não é você, né? Ter mais comunhão com Deus, organizar as finanças. Então, enfim, né? Adiar os estudos, né? Agora, vamos lá. O que é na prática? O que na prática configura a procrastinação? Olha para o seu irmão e fala assim: procrastinar é o grande feito do fracasso alheio. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você entendeu isso, meu irmão? Agora, você responde para ele. Quem entendeu? Quem entendeu que a procrastinação é uma habilidade de quem fracassa? A procrastinação é uma habilidade, meu irmão. Procrastinar geralmente é a expertise de alguém que tem muitos projetos fracassados. Ele é expert em procrastinar. E aí, né, eu quero que você, enquanto você ouve essa mensagem, que você traga para a sua mente. Por exemplo, olha para o teu irmão e fala assim: isso. Por exemplo, pessoas que carregam o aplicativo de mensagens. Você olha o aplicativo de mensagens dele e tem lá: mensagens não lidas, 75. Ele acha bonito. Ele se acha um cara ocupado demais. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa sinceramente. Quem não merece ser respondido por mim, nem na minha agenda está. Então, eu não consigo entender alguém que acumula, né? Olha, pastor, eu acho que nessa igreja ninguém tem mais grupo que eu. Não é possível que alguém aqui tenha mais grupo. E não é porque eu gosto de grupo, é porque é necessário ter grupo. Agora, se tem gente que tem grupo de venda de galinhas, venda de portão,
O grupo do escambo do bairro, não sei o que lá. Aí você precisa sair disso aí, desintoxicar sua mente, né? Mas existem pessoas que a procrastinação é tão grande que essa pessoa não tem força para abrir um grupo de WhatsApp, ler uma mensagem e sair desse grupo. Ela não tem força para abrir uma mensagem que recebeu e responder essa mensagem. Então, você vê o nível de complexidade disso, né? Pessoas que evitam conversas difíceis. Procrastinador, né? A mamãe e o papai têm um filho dentro de casa, o filho está dando dor de cabeça. O filho, eu queria que, por favor, deixa eu te falar uma coisa rapidinho, Lidei. Vem cá rapidinho. Você que tem um filho, você que tem um filho em casa, seu filho está passando por uma situação complicada, seu filho está se perdendo, você está assistindo a decadência do seu filho, você está assistindo, né, o seu filho se perdendo, e aí você fala assim: amanhã eu converso com ele, procrastinador, né? Casamento está roendo, o casamento está quebrando, o casamento vai naufragando, e aí essa pessoa diz: depois eu sento, depois eu converso, depois eu resolvo, e aqui mora um grande problema, e nós vamos para a palavra de Deus, para aprendermos sobre esse assunto hoje. Projeta para mim, por favor, Gênesis 19:15. Gênesis 19:15. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15. Olha o que diz a Bíblia, 15:16. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Quantos se lembram dessa passagem? A Bíblia diz que haviam 2 cidades complicadíssimas, Sodoma e Gomorra. Essas cidades se perderam nos seus pecados, nas suas paixões. E ali havia alguém que era uma pessoa escolhida por Deus, chamada Ló. E esse alguém, a Bíblia diz que ele estava morando naquele lugar. Essa pessoa morava com a sua família naquela cidade. E Deus lança um decreto dizendo: eu vou destruir esta cidade. E antes de destruir a cidade, a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo até a casa de Ló, falando o quê? Ló, meu filho, pega tudo que é teu e vaza. Perna para quem te quer, meu irmão. Sai daí, vai embora. Irmão, presta atenção, deixa eu te perguntar. O que você faria se um anjo batesse na tua porta, falando assim: fulano, Deus mandou falar que vai destruir isso aqui tudo, sai fora. Quem aqui ia buscar documento para ir embora? Eu não ia procurar nem documento. Eu não ia mexer com documento, eu não ia procurar nada, eu simplesmente ia sair correndo. E aí, olha a atitude desse homem no versículo 16, vai. A Bíblia diz, olha, ele porém, fazia o quê? Provavelmente Ló falou assim: deixa eu só ver esse rios aqui do Instagram. Pelo amor de Deus, gente, eu estou fazendo uma analogia. Por favor, deixa só eu rolar mais um short aqui do YouTube. Deixa só eu assistir mais um vídeo engraçado. Deixa só eu ouvir mais um áudio aqui. Deixa só eu mandar mais um áudio aqui no grupo do jogo para falar que o Cruzeiro ganhou mais uma vez. Não que isso não seja importante, porque é muito importante. E aí, a Bíblia diz que ele tarda, ele demora. E aqueles homens lhe pegaram pela mão. Gente, pega na mão do seu irmão assim, meio ignorante, fala, pede licença assim, pega na mão dele meio ignorante e fala: Deus vai te puxar de onde você está. Fala para ele assim: você não vai ficar boiando aí não, viu, meu irmão? Fala para ele: você não vai ficar procrastinando não. Fala para ele: Deus vai te pegar pelas mãos e vai te levar para uma cidade de proteção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Então, veja bem, olha só, esse homem recebe aquela ordenança de Deus, e a Bíblia diz que ele demora. E aqueles homens, lhe pegaram pela mão,
e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da... O nome disso é misericórdia, é graça. Porque Ló, ele é a expressão perfeita de alguém que correu um grande perigo porque procrastinou. Agora, se nós olhássemos para esse texto e nós começássemos a pensar, vamos fazer aqui uma reflexão nesse texto. O que será que fez esse homem demorar, fugir de um lugar que Deus falou que ia destruir? Ló sabia o que tinha que fazer, sim ou não? Ló sabia o que aconteceria se não fizesse, sim ou não? Mas Ló permaneceu no mesmo lugar. Igreja, presta atenção. Existem pessoas que beiram a destruição. Deus já ordenou, Deus já deu direção, sabem o que precisam fazer, mas permanecem em lugares que Deus já mandou se movimentar, correndo o risco da ruína. A procrastinação eu gosto da expressão de um espírito. A procrastinação é como um espírito que se enrosca nas pernas de alguém. A procrastinação é como um espírito que amarra alguém e não permite que essa pessoa se mova. Alguém que tem cultura de procrastinação é alguém que, se observar o último ano, estava no mesmo lugar que está hoje. Se observar 2 anos atrás, 3 anos, 5 anos atrás, a vida dele está mais ou menos do mesmo jeito. Por quê? Porque os seus pés estão presos. E aí o que nós vemos aqui é um homem que está correndo riscos de morrer, de ser destruído, de ter a sua casa destruída, de ter a sua família destruída, porque simplesmente ele é um baita procrastinador. E eu quero já te fazer uma pergunta nessa noite. O que é que você tem deixado para o amanhã que nunca chega? O que é que você tem deixado para a semana que vem que nunca chegou? O que é que você tem deixado para o próximo mês, para o mês que vem que nunca veio? E já se passaram vários anos. E entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e parece que não chega. Olha para o seu irmão e fala: eu não sei o que você tem deixado para amanhã. Fala para ele: mas o que eu sei é que esse amanhã vai deixar de ser amanhã, e esse amanhã vai se tornar o hoje. Fala para ele: Deus te trouxe aqui hoje para romper com todo o limite de procrastinação em nome de Jesus. Quem vai romper toda a procrastinação diz amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluias. Então, que coisa. Olha isso. Ló sabia o que tinha que fazer, mas demorava. Ló recebeu uma direção clara de Deus, mas ficou paralisado. Ló estava em um ambiente tão confortável que ficou travado nesse ambiente. Nós vamos para o livro de Números. Projeta para a gente Números capítulo 14, versículo 1. Números 14, versículo 1. Olha para o teu irmão e fala: show procrastinação. Fala para ele: hoje você vai vencer isso em nome de Jesus. Olha o que diz Números 14, versículo do 1 até o versículo 4. Antes de nós lermos isso daqui, o contexto é: o povo está saindo da terra do Egito e o povo está indo para a terra vou cair para trás, de Canaã. O povo está no trajeto e o povo tinha uma missão. A missão do povo era caladinho, só anda. Mandou parar, para. Mandou andar de novo, anda. Mandou parar, para de novo. Só obedece, não reclama. Na hora da comida Deus vai mandar. Se não tiver água, Deus faz brotar água da rocha. Deus vai prover tudo, você só precisa ir. Mas o povo faz isso aqui. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Versículo 2, que tristeza. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera se tivéssemos morrido na terra do Egito,
Ou quem dera, tivéssemos morrido nesse deserto, versículo 3. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Versículo 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao... Está amarrado em nome de Jesus. Olha isso. O Senhor dá uma ordenança para o povo de Israel, dizendo: vocês vão passar por esse lugar, vocês vão chegar na terra prometida, eu vou honrar vocês. Essa terra, tudo que vocês plantarem lá vai ser maravilhoso, emana leite e mel, a terra é maravilhosa. Se você jogar qualquer semente, essa semente frutifica, é uma promessa maravilhosa. Mas o povo começa a caminhar, e as dificuldades externas começam a ativar neles o senso de: será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena continuar no propósito que Deus designou para a minha vida? E aqui, meu irmão, aqui nós temos uma chave muito importante. Existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de fazer coisa difícil. Você com certeza não vai se identificar. Mas tem muita gente que pega uma coisa difícil para fazer, uma coisa entediante, e aí faz assim: deixa eu só pegar aqui rapidinho. E aí vai lá e vê um vídeo. E aí ele tira o vídeo e ele olha para a coisa e fala: o que eu estava fazendo mesmo? Aí, lembrei. E ele volta a fazer de novo, e aí começa a ficar entediante. O que ele faz? Tira o celular de novo. O que é isso? Isso é... inclusive um dos temas do Arena tem sido esse, né? Uma geração completamente viciada em dopamina. O que é a dopamina? São neurotransmissores do cérebro que dá um prazer, né? Sabe quando você vê um vídeo, você sorri? Sabe quando você recebe uma coisa engraçada e você fica dando gargalhada, aquilo ativa seu cérebro e você fica feliz, né? O problema disso é que você se acostuma a fazer apenas coisas que são prazerosas e gostosas. E geralmente o chamado de Deus para nós nem sempre é gostoso e é fácil. Esse povo começa a se deparar com problemas, e eles começam a olhar para o lado falando: será que não era melhor se a gente voltasse para o Egito? Será que não seria melhor se nós abortássemos essa missão de ir para a terra prometida e ficássemos lá no Egito? Lá a gente comia pouco? Comia resto? Comia. Passava humilhação? Passava. Trabalhava muito? Trabalhava. Era escravo? Era, mas pelo menos era tudo certo. Era tudo garantido, não faltava comida, todo dia tinha uma migalha nova, todo dia tinha lá um pouquinho, todo dia os egípcios deixavam um pouquinho no prato e a gente comia, né? E eles começam nesse processo de sentir saudade do lugar que Deus tirou. Então isso é uma coisa interessantíssima. Então a gente tem algumas coisas que precisam ser ditas. Olha para o seu irmão e fala assim: procrastinar. Fala para ele: não é 100% natural, muito menos 100% emocional, muito menos espiritual. Fala para ele: é um pouquinho de cada coisa. Fala para ele: e prejudica tudo. Por exemplo, quem já pegou a Bíblia para ler, e aí você começa a ler a Bíblia, você pega a Bíblia para ler, e aí você lê um versículo, você lê 2 versículos, você lê 3 versículos, você lê 4 versículos, daqui a pouco você fala: quem sou eu, onde eu estou, para onde eu vou? Sua mente já foi, igual a mente de muita gente já foi aqui agora, já, ó. E aí você volta a ler, e enquanto você está lendo aquilo ali de novo, aí você depois diz assim: eu não entendo a Bíblia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: ninguém entende a Bíblia as primeiras vezes que lê. Absolutamente ninguém. E quando é que eu entendo a Bíblia? Quando você lê, as coisas começam a fazer sentido. Então o povo, projeta para a gente depois, de novo o versículo, por favor. Essa expressão do último versículo, acho que é o versículo 4, essa é uma expressão dolorosa, porque eles falam assim: ó, gente, vamos levantar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui é difícil demais. Esse projeto aqui é difícil demais. Ô projeto difícil, viu?
Ou projeto complicado. Nossa, esse projeto chamado Terra Prometida é um projeto difícil demais. Vamos fazer o seguinte, como a tarefa é difícil, vamos para as tarefas mais fáceis. E aí, então, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus vai lá e Deus envia Moisés de novo. Moisés conversa com o povo. E o povo se reanima de novo. E o povo segue a viagem novamente. Quantos de nós não estamos abandonando projetos que são difíceis? Você está chutando, empurrando para amanhã. Amanhã eu faço. Da semana que vem eu faço. No mês que vem eu faço. Coisas que Deus já te mandou fazer hoje. Irmão, é perigoso. A procrastinação é um espírito perigoso. Porque tem um poder de destruir profundamente relacionamentos, casamentos, finanças, vida, a saúde natural, saúde mental, saúde. Pastor, eu atendo pessoas e falo, fulano, você precisa também, em paralelo com o discipulado, você precisa procurar uma ajuda psicológica. E aí você conversa com a pessoa e fala, você já foi lá? Aí fala, eu vou semana que vem. E aí você conversa, você vai lá, eu vou no mês que vem. Puxa, isso é uma falta de amor próprio. É uma pessoa que ela não tem a força para se cuidar. Ela não tem força para cuidar de alguém que tem que ser o mais importante na vida dele, que é ele. Então, quantos de nós aqui não temos postergado para o próximo dia coisas que são importantes para nós mesmos? E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. Como está a sua oração? Como está a sua leitura bíblica? Como está o seu jejum? Mês que vem eu faço um jejum. Semana que vem eu oro. Semana que vem eu jejuo. Semana que vem eu vou ler a Bíblia. Semana que vem. E já se passaram anos. E a semana que vem ainda não chegou. Eu quero profetizar em nome de Jesus. O Senhor está desatando os nossos pés nessa noite, para que possamos romper todos os limites que impedem os nossos pés de pisarem na terra que Deus nos prometeu. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Bom, e a pergunta e a gente já caminhando para o fim, por que nós procrastinamos? Pastor, por que nós procrastinamos? Por que é tão difícil? Gente, isso é uma dor, que eu acho que é um dos assuntos mais relevantes no discipulado. De gente que diz, pastor, eu não consigo fazer. Eu não dou conta, eu até começo bem, eu vou, mas eu me perco. Então a pergunta é, por que nós procrastinamos? Primeira coisa, medo do fracasso. Alguém que tem muito medo de fracassar é alguém que vai viver procrastinando. Porque quando ele vai fazer, ele fala, eu não, vai que dá errado. Eu lembro quando eu fazia célula, às vezes eu ia para a célula e eu pregava, irmão. Pregava. Depois eu saía da célula e falava, eu não entendi, nem eu entendi o que eu preguei. Nem eu mesmo conseguia. Eu falava com a pastora, que na época era minha namorada, eu ia embora para casa com um bico desse tamanho chutando. Chateado. Eu falava, nossa, nem eu entendi. Aí eu falava para ela, mas a semana que vem vai ser melhor. Na semana que vem eu vou pregar melhor. Na semana que vem eu vou ter clareza. Na semana que vem eu vou tirar isso aqui que ficou ruim. Na semana que vem... Irmão, cadê os nossos líderes de célula? Deixa eu ver vocês, levanta sua mão. Quem aí já pregou medo e insegurança pelo menos umas 10 vezes? Levanta a mão. Olha aí, quem aqui concorda que hoje prega medo e insegurança melhor do que na primeira vez? Levanta a mão. Tá vendo? Se você nunca tivesse pregado medo e segurança pela primeira vez, você não teria chegado na 10ª vez e você não pregaria tão bem como prega hoje. E isso não é sobre medo e segurança, isso vale para tudo na vida. Então o medo de fracassar é uma amarra que nos prende. Que você fica, pastor, eu queria tanto, pastor, eu sonho em fazer um curso superior, mas e se eu não der conta? Uma vez alguém ia tirar a habilitação, e aí falou assim, pastor, eu não vou mexer com isso aí, porque eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não nasci para isso. E eu falei assim, rapaz, dá uma volta na rua. Aí, com todo respeito, tá, querido? Aí passa na rua, passa uma senhorinha dirigindo. Eu falei, não é possível que seu reflexo está pior do que o dela. Não é possível. Aí passa uma pessoa baixinha
Dirigindo. Eu falo, não é possível que você não vai... É tipo a Tamires, baixinha, pequenininha, dirigindo o carro. E sobe o morro, e vira, e faz. Não é possível. Né? Mas às vezes, meu irmão, às vezes você tem que ser meio descarado. Para realizar, às vezes você tem que ser meio, sabe, meio menino, inconsequente. Às vezes, você tem que dar uma de não tô nem aí e vou ver o que vai dar isso. Quantos projetos na sua vida você nunca nem começou, porque você tem medo de fracassar? E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Entre o fracasso e o sucesso, nós só saberemos se tiver alguém que vai decidir fazer. Tem gente que diz, eu tenho medo de tentar e fracassar. Na verdade, talvez o seu maior fracasso é nunca tentar e morrer como alguém que ia falar assim, nossa, eu podia ter tentado. Olha para o teu irmão e fala, quem falha, não fracassa. Fala para ele assim, o fracassado é quem nem começa. Fala para ele, você vai fazer. Fala para ele, e se der errado, faz de novo, e de novo, e de novo. Olha para ele e fala, até quando? Até quando dá certo, meu irmão. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus, um espírito de resiliência para você começar a desenvolver e terminar todos os projetos que Deus te chamou para fazer. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia! Tem gente que diz, eu queria tanto abrir uma célula, mas eu ainda não fiz teologia. Puxa vida. Segundo ponto, o que nos leva a procrastinar? Por que nós procrastinamos? Perfeccionismo. Perfeccionismo. O que é? Pastor, eu vou fazer, eu só estou esperando isso aqui dar certo. É tipo gente que fala assim, eu vou para a igreja, só vou esperar eu parar de fumar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. A chance dessa pessoa parar de fumar e depois ir para a igreja é mínima. Pastor, você está dizendo que pode fumar na igreja? Não estou dizendo que pode fumar na igreja. Eu estou dizendo que a igreja é o melhor lugar para alguém que quer vencer um vício estar. É isso que eu estou dizendo. Quando eu resolver isso aqui, resolver aquilo ali, aí eu aceito Jesus. Aí você não precisa aceitar Jesus não, aí você já é perfeito. Vai do jeito que está. Já ouviu aquela frase que é melhor o feito do que o perfeito? Irmão, eu acredito nisso demais. Começa, depois você melhora. Pastor, eu vou começar a correr, estou só esperando eu juntar um dinheiro para eu comprar um tênis. Pelo amor de Deus, não é possível que você corre descalço, trem. Pastor, estou só esperando eu ter dinheiro para pagar, para comprar uma esteira. Eu já falei isso aqui na igreja, não é possível que você não tenha uma rua lá na sua rua. Corre na rua, corre na rua, corre na rua. Não, pastor, é que eu preciso de um tênis. Eu já até olhei o tênis é R$ 1.850. Esse tênis, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Assim que eu comprar ele, eu começo. Olha para o teu irmão e fala, coitado. Olha para o seu irmão e fala assim, faz do jeito que você pode fazer. Fala para ele, faz com o que você tem na mão. Seja fiel ao Senhor. Fala para ele, e no meio do caminho você vai melhorando em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia! Terceiro ponto, pessoas que procrastinam porque possuem desconforto emocional com a tarefa. A pessoa que está endividada, eu sento para conversar às vezes com uma pessoa, pastor, eu estou endividado. Eu falo, é mesmo? Quanto é que você deve? Ele fala, não sei. Eu falei, poxa, como é que você vai pedir a Deus algo que você não sabe que é a quantidade que você precisa? Então a primeira coisa é, olha o tamanho do problema. Não, pastor, é porque é desgaste, né? Eu vou ter que ligar lá no banco, eu vou ter que ir lá no banco. Ou seja, gente que tem dificuldade com ambiente chato, sabe? Tem gente que tem dificuldade com o ambiente de conflito, tem gente que tem dificuldade com o ambiente que ele tem que se expor, né? E aí ele fica sempre travado, porque ele fala, nossa, eu tinha que resolver isso, eu tinha que resolver aquilo, mas e se eu resolver, e se eu falar, e essa pessoa não me entender do jeito que eu gostaria, e se eu fizer isso, se eu for mal interpretado, e se, meu irmão, desconforto e procrastinação mora na casa da mesma pessoa. É necessário que você aprenda a conviver com ambientes desconfortáveis. Ambientes desconfortáveis.
Então uma coisa interessantíssima é alguém que aprende um idioma novo. Você está falando sozinho ali, as palavras vêm na cabeça e você fala. Sabe qual é a melhor forma de você aprender o idioma? A melhor forma, na verdade, é você fazer o intercâmbio. Por quê? Você vai para um lugar, eu já contei isso aqui um tempo atrás, eu lembro que eu morei fora 2 anos, eu lembro que 2 dias depois que eu cheguei nesse país, meu pai falou assim, você vai lá na padaria e vai comprar um pão. Aí eu falei, mas como é que eu vou falar que eu quero um pão? Ele falou assim, você vai chegar lá e vai falar assim, uma baguette de pain. Aí eu falei, uma baguette de pain. Ele falou, uma baguette de pain. Falei, uma baguette de pain. Ele falou, uma baguette de pain. E aí eu falei, pois eu vou lá buscar uma baguette de pain. E aí lá vai eu. Sabe, menino, quem aí já para lembrar uma coisa, você vai, uma baguette de pain, uma baguette de pain, uma baguette de pain, uma baguette de pain. Quem aí, para lembrar as coisas, você fica repetindo? Alguém tem? Que bom que eu não estou sozinho, hein? Tem um monte de gente problemática igual eu. Nós precisamos de ajuda, viu? Vamos arrumar um psicólogo para a gente fazer em grupo, tá? Todos nós aqui. Para eu lembrar uma coisa, eu falo... Às vezes eu estou... A pastora sabe disso. É melhor nem falar. Às vezes eu estou falando uma coisa, aí ela fala alguma coisa, eu falo... Ih, eu esqueci o que eu estava falando. Mano, eu saí do apartamento, cheguei lá, abri a porta da padaria, já a porta da padaria eu já não queria abrir direito, já abri, entrei. Cheguei lá, olhei para a moça, ela olhou para mim, olhei para a moça, falei, uma baguette de pain. Ela olhou para mim e ela falou alguma coisa. Eu entendi mais ou menos assim, ó. E eu olhei para ela e falei, não ouviu? Uma baguette de pain. E ela olhou para mim de novo e ela falou, o que eu fiz? Virei as costas, puxei a porta, saí correndo e voltei para casa. Cheguei lá no meu pai e falei, não deu, uma baguette de pain não funcionou. Aí, tempos mais tarde, eu fui descobrir que ela me perguntou o tipo da baguete de pão que eu queria. Mas tem gente que não consegue viver no desconforto, né? Aí, se ficar desconfortável não dá, né? Irmão, querido, e a sabedoria mora em ambientes desconfortáveis. A sabedoria, o conhecimento, a inteligência mora em lugares que você está, que você é o menos inteligente, para não falar outra coisa. Que você é o menos favorecido financeiramente, para não falar outra coisa. Porque quando você está num ambiente de desconforto, esse ambiente te empurra para ser maior e ser melhor que você é. Então eu quero profetizar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai te dar a capacidade de enfrentar ambientes chatos. Você vai ter estômago para entrar em ambientes chatos, você vai resolver situações chatas, você vai resolver problemas chatos, complexos, difíceis, você vai encarar cada um deles e vai falar, eu não vou procrastinar isso, vou pegar isso essa semana e vou resolver isso. Então, amanhã, eu estou te dando uma direção. Você tem uma dívida, você vai ligar amanhã, falando, preciso pagar isso. Tem gente que tem problema. O problema perdura por anos. É uma ligação. É sair meia hora e ir num lugar e resolver um problema. E vai postergando. Então, esse é um outro ponto, né? Existem pessoas que têm dificuldade com a procrastinação. Por quê? Porque não consegue ter desconforto emocional. Não consegue, né? E por último, eu já soltei essa no meio aqui da palavra, que é o vício em dopamina. O vício em dopamina, né? Pessoas que gostam de coisas fáceis, gostosas, curtas, né? Se você observar, presta atenção nisso. Toda a tecnologia hoje em dia, ela constrói a mesma coisa, que é, por exemplo, todas as plataformas digitais, os vídeos são cada vez mais curtos. Sabe por quê? Porque o nível de concentração de alguém da nossa geração é infinitamente menor do que pessoas dos anos 80, dos anos 70. Pessoas que tinham capacidade de sentar, desmontar uma bicicleta. Põe um menino de 18 anos para desmontar uma bicicleta para você ver. Não dá conta, irmão. E se ele desmontar, ele não monta. E se ele montar, sobra 100 parafusos. Porque não consegue lidar com tarefas chatas, tarefas lentas. E isso é um problema enorme. Porque a realidade é que os grandes projetos de Deus para as nossas vidas, eles são difíceis de fazer. Eles são complicados de resolver. Meu irmão, casamento bom
é difícil construir. Tem que ter muita conversa chata para ter um casamento bom. Ah, mas tem que ter muito estômago para falar da mesma coisa de novo. E de novo, e de novo. Por que tem casamento que não flui, não avança? O casal não tem força para sentar e falar do mesmo assunto. Pastor, mas eu já falei 30 vezes. Fale 31. Mas resolva. Que Deus nos dê essa graça em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero profetizar sobre a sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida, sua saúde, meu irmão, sobre suas finanças, seu ministério, seu chamado. A procrastinação não vai roubar nenhuma colheita de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Coloca de pé no seu lugar. Pode se colocar sobre seus pés. Bom, ok, apontei o problema. E qual é a solução? Vou te dar 3 soluções rápidas, fáceis para você guardar no seu coração. Primeiro, como vencer a procrastinação? Pastor, eu sou um procrastinador. A primeira coisa, aceite que você é. Porque tem gente que jura que não é, mesmo sabendo que é. Só não, eu sou muito ocupado. Eu sou... tem uma frase que... geralmente o procrastinador usa muito, que é assim: tô garrado. Quem conhece alguém que está sempre garrado? Bom dia, ele fala: tô garrado. Não, eu já falei isso para alguns discípulos meus. Eu já falei assim: meu irmão, diante de você eu me sinto um vagabundo à toa. Parece que eu não faço nada da vida, porque toda vez que eu converso com você, você está garrado. E eu nunca estou garrado. Eu tenho 2 filhos, um casamento, tenho uma empresa... Eu tenho 5 igrejas para coordenar. É problema aqui, problema ali. Eu não estou agarrado 10% que você está agarrado. Na verdade, você é um procrastinador. Essa é a realidade. Então a primeira coisa, aceite que você é. E coloque isso aqui no seu coração. Projeta Tiago 4,17. Isso aqui dói. Tiago 4,17. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe que tem que cuidar da saúde e não faz, comete pecado. Vou dar outra tradução. Aquele, pois, que sabe que precisa resolver pendências que está procrastinando e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe que tem dívidas, mas ainda não ligou para renegociar, já desistiu disso, está procrastinando, comete pecado. Tiago está falando assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem, ou seja, sabe fazer o bem, sabe o que tem que ser feito, e mesmo sabendo não faz, o que ele faz? Comete pecado. Ou seja, isso é o pecado da omissão. Omissão. Tem papai e mamãe que comete o pecado da omissão, que ainda não conversou com o filho adolescente que está dando dor de cabeça. Tem marido, esposa que comete o pecado da omissão, que sabe que o casamento está descendo e ele está lá fingindo de bobo. Pecado da omissão. Então, esse texto de Tiago tem que martelar nosso coração, gente. Segundo ponto, primeiro ponto então, como que eu faço para vencer a procrastinação? Eu tenho que admitir. Tem que admitir, nossa, eu tenho que admitir. Eu, por exemplo, quando eu estou com muita necessidade de concentração, meu celular não fica na minha frente. Para mim funciona tirar da minha frente. Por quê? Porque se ficar... Os meus discípulos sabem, eu sou muito ativo, dificilmente eu não respondo uma mensagem. Então eu estou sempre muito ativo. Então o que eu faço? Meu mecanismo é, eu já blindo o meu ambiente. Eu já guardo o meu ambiente. Primeira coisa, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar. Pastor, eu estou procrastinando mesmo a minha saúde. Pastor, eu estou procrastinando mesmo meu ministério. Estou cheio de problema na minha equipe, meus discípulos estão cheios de problema, eu estou fingindo que não vejo, eles fingem que eu não estou vendo e a gente segue a vida. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. Segundo ponto, comece com aquilo que você tem. É o texto que nós abrimos o culto, né? 2 Coríntios 8:11, projeta para a gente 11, 2 Coríntios 8:11. Olha lá, comece com o que você tem na mão. 2 Coríntios 8:11. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Aí ele fala, segundo o que? Olha para o seu irmão e fala, comece agora, com o que você tem nas mãos. Fala para ele, não faça na próxima semana, faça agora. Quem aqui tem pelo menos uma coisa que você sabe que você tem procrastinado nesses últimos dias? Pelo menos uma coisa.
Essa é a primeira pergunta. Agora, quem aqui está disposto a resolver isso nesses dias? Levanta a sua mão. Eu tenho situações que eu preciso resolver também. Eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos. Então, essa é a segunda. Primeiro ponto, eu preciso aceitar que eu estou procrastinando. Segundo, eu preciso começar com o que eu já tenho. E terceiro, Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Esse aqui é maravilhoso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Em outras palavras, sabe o que você precisa para vencer a procrastinação? Você precisa de alguém que pega no teu pé, que enche a tua paciência. Eu fiquei 4 dias na montanha. Teve um discípulo sem vergonha, que ele falou assim: eu nunca tive tanta paz na minha vida. Falou para mim, sem vergonha. Ele teve a coragem de olhar na minha cara e falar: pastor, acho que eu nunca tive tanta paz na minha vida, nesses 4 dias. Eu falei: não tem problema, não tem problema, né? Se a tua paz significa não estar ativo no teu chamado, então nós já descobrimos que você vai ter um problema quando eu for embora. Você já tem um problema aí, já está lascado, porque se quem vier não ficar te marretando, então você está dizendo que você não anda, então é isso que você está dizendo. Então, você precisa de alguém, meu irmão. Querido, sem Penina não existiria Samuel. Lembra da Penina, infeliz? Ô, Aninha, seca. Olha aqui, ó, de novo. Gravidei de novo. Ô, Aninha. Nossa, você é ó. Eu sou ó. Ana fica... sobe para o templo e vai orar. Deus ouve a oração dela. Se não tivesse Penina para ficar enchendo a paciência, meu irmão, você precisa de alguém que enche a tua paciência, meu irmão. Você precisa de alguém que pega em você assim e fala assim: vai, trem. É bom ou não é? É bom ou não é? Cuidado com sim, hein? É bom, é agradável, mas é produtivo. Então, ó, se você é casado, tem que ser seu cônjuge. Se você está vinculado no discipulado, tem que ser seu líder. Alguém que vai ficar: e aí, já? E aí, já fez? E aí, já fez? E aí, já fez? E aí, já fez? O que você está esperando? Já fez? Já fez? Seu líder está perto de você aí? Olha para o teu líder, aponta o dedo para ele e fala assim: pode ser minha Penina, tá? Fala assim: me ajuda a vencer isso aí. Fala: pode me perturbar. Vê que o povo não está nem falando, você está vendo, né? Isso aí, pelo menos não faz voz de tolo, né? Uai. Que possamos vencer, queridos, em nome de Jesus, todas as procrastinações que amarram os nossos pés. Você que deseja: pastor, tem áreas da minha vida que eu estou negligenciando, eu estou procrastinando. Mulheres, isso é muito sério. Tem mulher que a mulher não se dá o cuidado de fazer o seu check-up anual. E vale para homem também. Mas o homem, se a mulher arrastar para o hospital, ela leva ele. Aí, sabe qual é o problema? Depois descobre uma coisa séria e não tem tratamento mais. Desculpa a franqueza. Mas o que é isso? Isso aí é fruto da sua procrastinação. A doença não te matou, o que te matou foi sua procrastinação. Você precisa se cuidar. Você precisa ter responsabilidade com você mesmo. Você precisa valorizar você mesmo. Isso é autocuidado, meu irmão. O autocuidado de você ler a Bíblia. Falei com a pastora hoje, falei: nossa, amor, que semana difícil, eu mal li a Bíblia essa semana, eu estou indignado comigo, porque mudança de casa, não sei o que lá, é festa, vai ali, vem aqui. Poxa, eu abri minha Bíblia essa semana, estou fazendo uma confissão pública, eu acho que eu abri minha Bíblia essa semana umas 3 vezes. Poxa, que coisa. Você precisa ter essa cobrança, precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque se você não se cuidar, não cuidar da sua fé, quem é que vai fazer isso por você? Líder não é responsável pela sua fé. Eu sou seu pastor, eu não sou dono da sua alma não, meu irmão. Eu te alimento na igreja, agora na tua casa, você precisa ter essa responsabilidade, esse cuidado com você mesmo. Amém, igreja? Então, essa palavra, meu irmão, essa palavra ela vai levar cada um de nós para um nível de responsabilidade maior. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Feche os seus olhos e faz uma aliança com Deus agora. Faz uma aliança com o Senhor. Fala com Ele sobre coisas que você tem procrastinado.
Fala com ele. Em dezembro eu liberei uma palavra nessa igreja dizendo: nada quebrado, nada fora do lugar, né? Nada faltando, né? E eu liberei essa palavra. Eu falei: gente, conserta coisas quebradas na sua casa, no seu carro, conserta situações de sua saúde, situações financeiras, resolve os problemas. Isso é a graça de Deus, é para atrairmos as mãos de Deus.